Olá, eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, especialista em medicina de família e comunidade, e estou aqui com mais um vídeo para vocês neste momento para falar sobre a organização da consulta na atenção básica, especificamente sobre um modelo de organização da consulta que se refere à consulta em 7 passos, trazida pelo Dr. Professor Victor Ramos, de Portugal, nesse livro que tem por título A Consulta em 7 Passos, Execução e Análise Crítica de Consultas em Medicina Familiar. Por que é importante se organizar na consulta? Porque quando você se organiza, você consegue utilizar de forma mais adequada o tempo para dar conta da demanda e porque a satisfação do paciente e a sua satisfação com seus resultados como médico vão ser maiores. Podem acreditar. E o que traz para nós essa proposta da consulta em 7 passos? Bom, primeiro temos que entender a consulta médica como um processo com antecedentes, princípio, meio, fim e consequências. Nesses antecedentes e nesses determinantes, ou seja, o que vem antes da consulta, é o que o motiva a procurar seu atendimento. Ele traz uma queixa que está determinada pelo seu histórico, pelo seu modo, estilo de vida, e vai trazer para você uma preocupação, um problema a ser resolvido, uma queixa, uma demanda. Já o meio desse processo seria a consulta propriamente dita, o desenvolvimento dessa consulta com sua anamnese, com seu exame físico, com a geração de hipóteses diagnósticas e a criação de um plano terapêutico, de um manejo. E essa consulta vai trazer também algumas consequências, que seria o depois, o fim desse processo. E essas consequências podem ser a indicação de medicamentos, de mudanças de estilo de vida, solicitação de exames complementares que podem gerar novas consultas e começar o processo novamente. Precisamos ver a consulta como um sistema complexo, onde o contexto, a estrutura, o próprio processo e os resultados têm uma relação determinante entre eles. O contexto é tudo que pode determinar, né, e tudo que engloba essa consulta, desde o contexto pessoal, familiar, comunitário, ambiental. Já a estrutura se refere aos elementos físicos, organizacionais e tecnológicos que temos à disposição para que a nossa consulta seja de qualidade. No processo, a gente precisa rever a comunicação, o estabelecimento de uma adequada relação médico-paciente e os métodos de consulta que utilizamos. Sabemos que muitos médicos não utilizam um método específico, que desenvolvem as consultas de uma forma aleatória, da forma em que ela vai se desenvolvendo sem um planejamento, e isso acaba atrapalhando, podem acreditar. E os resultados? O que temos por resultados nesse sistema complexo? Quais são seus critérios e seus indicadores para dizer que aquela consulta foi um sucesso? É que você se sentiu bem? É que você conseguiu resolver rápido, que não demorou? Ou você tem por indicadores a satisfação do paciente e a sua satisfação e a sua realização como profissional médico? Então é necessário rever esses indicadores, porque eles determinam esses resultados. Já entrando nessa proposta da consulta em 7 passos, temos esses 7 passos específicos agrupados em 3 momentos ou em 3 fases.
uma fase inicial, uma fase intermédia e uma fase final. Nessa fase inicial temos a preparação e os primeiros minutos como componentes. Na fase intermédia temos a exploração, a avaliação e a criação do plano. E na fase final temos o encerramento da consulta e a reflexão. Agora vamos ver com detalhes cada um desses momentos que acabamos de mencionar. O que deve acontecer nessa primeira fase de preparação? Bom, nessa primeira fase de preparação, a gente precisa fazer uma autoavaliação bem rápida das nossas forças e fraquezas para essa consulta que vem. Eu posso estar necessitado de ir no banheiro. Se eu não for antes do próximo paciente entrar, eu vou ficar com pressa para esse paciente ir embora e, consequentemente, eu vou tentar resolver a consulta mais rápido e eu posso deixar de avaliar questões importantes naquele paciente. Existem emoções envolvidas antes de começar aquela consulta. Eu posso ter recebido uma ligação, eu posso ter recebido uma notícia que me deixou preocupado. Eu preciso me descontaminar disso para poder receber meu próprio paciente. Feito isso, é necessário que a gente olhe para o prontuário daquele paciente, seja no formato que você tenha ele, seja num formato digital, seja no papel impresso, e você veja as informações daquele paciente. Faça uma consulta daquele processo. O resumo, ou seja, primeiramente o nome, o resumo, a lista de problemas que esse paciente tem, os medicamentos que usa, o registro das últimas consultas que ele teve, se você mesmo o consultou ou foi outro profissional da saúde e se deixou informações ali registradas, podem ser importantes para nós. E temos que preparar o nosso ambiente. A nossa sala está com uma temperatura adequada, está com a organização, a limpeza, a arrumação adequada. Eu tenho todos os materiais que preciso para desenvolver aquela consulta. A minha internet está funcionando, se eu uso o prontuário eletrônico. Eu tenho tudo o que preciso. Uma vez que eu tenha tudo isso, vou para o segundo passo da consulta, que é chamado de primeiros minutos. Esses primeiros minutos são muito importantes. Nesses primeiros minutos é que começa essa relação médico-paciente. E esses primeiros minutos incluem o acolhimento, esse primeiro contato e o cumprimento. Você é daqueles médicos que fica sentado na cadeira e grita o nome do seu paciente, ou você é daqueles médicos que vai até seu paciente, chama ele pelo seu nome, cumprimenta, fala bom dia e o conduz até o seu consultório? Se você é do primeiro, eu recomendo que você comece a atuar como o segundo que eu acabei de mencionar aqui. É importante que a gente faça uma observação nesses primeiros minutos de como o paciente caminha, de como o paciente chega até nós, e faça uma escuta atenta dos motivos que talvez ele já possa estar expressando para vocês. Tá? É importante que a qualidade dessa abertura seja a máxima possível, porque as primeiras impressões são muito importantes. E a partir daí se cria esse clima terapêutico. Se o paciente confia em você desde o primeiro minuto, ele vai fazer tudo o que você estiver pedindo para ele fazer. E é importante que nessa fase a gente determine o motivo pelo qual aquele paciente está ali. Já o terceiro passo, exploração, análise e contextualização, é o momento em que a gente faz a anamnese, o exame físico, e faz uma sumarização de todos os achados, de todas as informações, para podermos ter uma hipótese diagnóstica. É importante que seja realizado sempre o exame físico. Não deixe de examinar seu paciente. E no meu canal no YouTube, aqui tem um vídeo falando especificamente
sobre a importância de não deixar seu paciente sair da consulta sem ser examinado. É muito importante tocar no paciente. Eles se sentem valorizados e eles têm a ideia de que você sabe o que eles têm quando você faz o exame físico, diferentemente de quando você não examina seu paciente. Já a quarta etapa, a de avaliação, ou o quarto passo, a avaliação, é importante relacionar todas aquelas informações para a gente definir os problemas que nem sempre são diagnósticos clínicos, médicos, relacionados com doenças físicas. Esses problemas podem ser situações psicossociais, ou sociais, ou econômicas, que possam estar prejudicando o paciente, e avaliar o impacto na funcionalidade e na qualidade de vida desses pacientes. Como número 5, o quinto passo, seria o plano. Nesse momento, a gente precisa parar de impor aos nossos pacientes condutas, tratamentos, formas de abordagem, e é necessário que a gente comece a negociar. Quando você valoriza o relato do paciente, quando você valoriza o que ele acha sobre aquilo que você está propondo como tratamento, que no final das contas é ele que vai usar, é ele que vai tomar, é ele que vai colocar aquele medicamento no seu corpo, seja através de um comprimido, através de uma injeção, o paciente se sente mais valorizado, o paciente tem mais confiança em você e, consequentemente, a adesão ao tratamento é maior. Então, é necessário chegar a um acordo com o paciente sobre as ações, sobre os objetivos, sobre as metas que a gente está perseguindo com aquele tratamento. Já o sexto passo, o encerramento, é necessário que a gente tire todas as dúvidas dos nossos pacientes. Não podemos deixar sair o paciente pela porta da consulta se ele não entendeu como, quando, onde ele precisa tomar os medicamentos, onde ele vai levar os documentos que a gente fez para ele, seja uma solicitação de exame, seja um laudo, seja um atestado. Ele precisa entender e a gente precisa ter certeza de que ele entendeu. E para isso é importante a gente perguntar ao paciente antes de sair: o senhor ou a senhora entendeu? Tem alguma dúvida em relação ao que vai ser feito daqui para frente? Caso a resposta seja negativa, a gente cumprimenta na despedida esse paciente e passamos para o sétimo passo, a reflexão final, que é tão importante quanto os outros 6 passos que a gente já viu. Por que é necessário uma reflexão final? A gente tem que pensar que sempre é possível melhorar, sempre é possível fazer uma consulta melhor. Todos os dias, a cada consulta que fazemos, temos que pensar que a próxima eu posso fazer melhor. E essa autorreflexão é para fazer uma limpeza mental também. Talvez o paciente que acabou de sair nossa relação com ele não foi a mais adequada, teve algum conflito ali. A gente precisa se descontaminar disso para chamar o próximo paciente. A gente precisa registrar no prontuário do paciente todas as informações, completar os registros e pensar no que a gente fez bem, no que a gente fez errado e no que a gente não fez e precisava fazer. Porque podemos deixar registros ali no prontuário do paciente orientando para, no retorno, fazermos tal manobra, solicitarmos tal exame complementar que a gente ache pertinente. Então, esses seriam os 7 passos da consulta médica, baseados no livro do Dr. Professor Victor Ramos, que traz, como falei no início, uma execução e análise crítica de consultas em medicina geral e familiar. E é necessário
que os médicos de atenção básica dominem esses conceitos, dominem esse modelo de execução da consulta, porque ele se mostra muito eficaz na medida que auxilia o paciente a ser mais valorizado, auxilia o médico a gerir melhor sua agenda e a se organizar melhor durante a consulta.